Deus abençoe, irmãos, Deus abençoe a todos que nos assistem nesse momento, que as bênçãos do Senhor sejam sobre a vida de cada um. Eu desejo, com a graça de Deus, meditar um pouco na palavra, compartilhar com todos que nos assistirão algo que está em meu coração e desejo, para basear este assunto, ler uma porção das Escrituras que se encontra no Evangelho de João, capítulo 6, a partir do versículo 53. A Bíblia diz: Jesus lhes disse: em verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente comida, e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim também quem de mim se alimenta viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Vossos pais comeram o maná e morreram, mas quem comer este pão viverá para sempre. Nós sabemos que uma pessoa não pode sobreviver se não se alimentar. Este corpo, ele precisa do alimento natural. E se uma pessoa fica muitos dias sem comer, o que vai acontecer com tal pessoa? Ela começa a enfraquecer, a definhar e acaba morrendo. Se assim é no natural, no espiritual não é diferente. Agora, nós vemos as pessoas tendo um grande cuidado, muitas pessoas tendo um grande cuidado com uma boa alimentação, procuram ter uma boa alimentação. Isso é bom, isso é saúde para o corpo. Se uma boa alimentação é saúde para o corpo, naturalmente falando, uma boa alimentação, espiritualmente falando, é saúde para a alma. Assim como o corpo precisa do alimento natural para se manter forte, para se manter vivo, a nossa alma também precisa do alimento espiritual. E, na verdade, o que mata a fome da alma não é o pão natural, não é o alimento natural. O que mata a fome da alma é o alimento espiritual. E eu desejo falar um pouco sobre anemia espiritual. Olhando sobre este assunto, isso veio ao meu coração. E anemia é resultado da falta de glóbulos vermelhos ou glóbulos vermelhos disfuncionais no corpo, o que causa a redução do fluxo de oxigênio para os órgãos. Os sintomas podem incluir fadiga, palidez, falta de ar, tonturas, o batimento cardíaco acelerado, também a falta de apetite, entre outros. Então, quando uma pessoa não sente vontade de comer, passa um dia, passa dois, oferece um tipo de alimento, a pessoa simplesmente não apetece, recusa, oferece outro, não apetece, recusa. Se perguntasse a tal pessoa: você está bem?
e ela dissesse sim, você ficaria desconfiado. Não pode uma pessoa estar bem e não querer se alimentar. Não é normal para uma pessoa saudável ficar tantos dias sem sentir vontade de comer, sem apetite. Se ela não tem apetite, tem alguma coisa errada com tal pessoa. Se assim é no natural, e a anemia causa isso, causa desânimo, fadiga, né? Uma palidez, falta de apetite, leva a pessoa a ter os batimentos cardíacos descontrolados. Então, isso é o que causa anemia, entre outras coisas. Veja que o natural é um tipo do espiritual. Se a anemia natural traz esses sintomas a uma pessoa, e a anemia espiritual, quando uma pessoa não tem apetite para com as coisas de Deus, e se pergunta a tal pessoa, você está bem espiritualmente? E ela te responde sim, mas não tem apetite, não lê a palavra, não tem vontade de ir nos cultos, não tem desejo de se alimentar das coisas de Deus, essa pessoa está também com anemia espiritual. Davi disse, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ele também diz no Salmo 42, a minha alma tem sede de ti, ó Deus. E a Bíblia nos diz, em São Mateus, capítulo 5, nós vamos encontrar Jesus dizendo isso. Ele nos diz, São Mateus, capítulo 5, versículo 6, bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, pois serão fartos. Então, uma pessoa que tem fome e sede de justiça, isso na verdade mostra que ela é uma pessoa saudável. E o que é justiça? Justiça é a palavra de Deus. E Jesus disse na Escritura, onde lemos, que quem come a minha carne e bebe do meu sangue tem vida. E quem não come, será que tem vida? Então, nós vemos o apóstolo Paulo, enquanto viajavam, indo em direção a Roma, nós vemos que eles estavam naquele barco, naquele navio, e sofreram naufrágios. E ele diz no capítulo 27 do livro de Atos, versículo 33, diz assim, enquanto amanhecia, Paulo recomendava a todos a que comessem alguma coisa, dizendo, é já hoje o 14º dia que esperar e permaneceis sem comer, não havendo provado nada. Portanto, recomendo-vos a que comais alguma coisa. Disso depende a vossa segurança. Eles não teriam força para nadar se eles não se alimentassem. O corpo estaria muito fraco, estaria muito debilitado e não teriam condição de se salvarem. Eles dependiam do alimento para estarem fortes. E assim é comigo, assim é contigo. Se nós queremos ser fortes espiritualmente falando, nós precisamos nos alimentar da palavra. E se uma pessoa não tem fome, não tem vontade
e se alimentar da palavra de Deus, essa pessoa está com anemia espiritual. Então, e uma anemia, se ela não é bem tratada, ela pode resultar em leucemia. E isso pode resultar em morte. Então veja o perigo desta doença. Simplesmente é uma anemia qualquer. Mas se isso não for bem tratado, não for tratado da maneira correta, se a pessoa não procura ajuda, isso vai se agravando e isso pode resultar em morte. E não é isso que Deus quer, nem para ti, nem para mim, nem para ninguém. Deus simplesmente disponibilizou o remédio. Deus disponibilizou os recursos para que nós possamos ter uma vida saudável, uma vida espiritual saudável, uma vida natural também. Então, nós precisamos realmente atentar para os conselhos de Deus. O profeta diz na mensagem: fazei muitas covas neste vale. Ele diz: se eu fosse um médico nesta noite e se aproximasse de mim um jovem de grande porte físico e, no entanto, parecendo tão fraco e abatido, eu perguntaria: qual é o problema, filho? Ele diria: estou tão fraco, doutor, mal posso ficar em pé. E eu lhe perguntaria algumas coisas no tocante ao aspecto físico. Tudo bem? Está tudo bem. Eu diria: bem, o que te faz ficar fraco? Não sei, doutor. Eu diria: bem, o que você comeu pela última vez? Bem, comi metade de uma bolacha anteontem. Ora, eu diria: a única coisa que você precisa é de uma boa refeição bem completa. Você está anêmico, você ficou abatido, fraco. E esse é o problema com a igreja. Tem que se comer uma boa comida do Evangelho bem completa, quase todos os dias. Senão você vai ficar com anemia, você vai ficar abatido. Tomem bastante das vitaminas de Deus, de sua palavra, e isso certamente elevará o espírito de vocês e os fará sentir revigorados e renovados. Então, se nós queremos realmente sermos pessoas revigoradas, viver uma vida saudável, espiritualmente falando, nós precisamos nos alimentar. Nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus. Nós precisamos tomar bastante vitamina. Uma certa irmã perguntou: como me aprofundo no amor de Deus? Qual foi a resposta que o profeta deu a ela? Leia a palavra e ore. Esse é o caminho. É o que eu e você devemos fazer. Devemos ler a palavra e devemos orar se queremos ser fortes. Não se permita de forma alguma ser vencido por esta anemia espiritual. E eu concluo dizendo: a Bíblia diz que por causa disso há muitos fracos e doentes e muitos que dormem, se referindo a tomar da Santa Ceia de uma maneira indigna. Mas há outras causas também que levam as pessoas a se tornarem fracos. Há outras práticas que levam as pessoas a virem a dormir espiritualmente, a morrer espiritualmente. Então não há um problema sem causa. E o que realmente levou essa pessoa na verdade, a se tornar uma pessoa anêmica
Talvez porque ela não teve uma boa alimentação, uma alimentação adequada, uma alimentação saudável. Talvez ela simplesmente falhou em algum ponto. Isso resultou em anemia, porque é preciso comer certos tipos de alimento que contém ferro, para que simplesmente você não venha se tornar uma pessoa anêmica. É necessário ingerir algumas proteínas, algumas vitaminas, para manter o nosso organismo forte, para manter o nosso corpo saudável. Se assim é no natural, assim é no espiritual. Agora, o que nós precisamos, o que a nossa alma precisa, todos os nutrientes, todas as proteínas, todas as vitaminas que a nossa alma precisa, nós encontramos na palavra. A palavra de Deus é um cardápio completo e nós podemos sim nos fartar, tem abundância. Então, não seja você uma pessoa anêmica espiritualmente falando. A Bíblia diz que é bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça, pois serão fartos. Então veja, pode se apresentar o melhor alimento a uma pessoa e ela não vai dar importância se ela está com anemia, não tem apetite. E pode-se, hoje nós temos muitas mensagens, temos a Bíblia, temos muito alimento, mas se a pessoa está com anemia espiritual, ela não vai dar importância. Mas se ela realmente é uma pessoa saudável, ela tem vontade de comer a palavra de Deus. E a Bíblia diz que o anjo apresentou a João aquele livro aberto e disse: toma-o e coma-o. Na tua boca será doce, mas no teu ventre será amargo. Então a palavra, ela na verdade é para ser ingerida, é para nós comer esta palavra, para que sejamos pessoas fortes e saudáveis. Que Deus nos ajude, que Deus te ajude, que Deus me ajude, que nós não venhamos a ser pessoas anêmicas espiritualmente falando e também não venhamos ser anêmicos fisicamente, naturalmente, mas que possamos realmente ser pessoas saudáveis. Que a graça do Senhor seja com todos. Esse é o desejo do meu coração. Em nome de Jesus Cristo, que Deus abençoe a sua vida de uma maneira poderosa. Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo eu oro, peço que o Senhor amplie essas poucas palavras no coração de teus filhos e todos que assistirão este pequeno vídeo e que sirva de ajuda, que desperte o interesse em cada coração para com as coisas do Senhor. Esse é o desejo do meu coração, é a minha oração. Meu Deus, queremos realmente ser pessoas saudáveis. Queremos, ó Deus, nos alimentar deste pão, deste maná fresco que o Senhor disponibilizou para nós. Deus amado, olha por cada um, estende a tua mão, e se porventura alguém está com anemia espiritual, meu Deus, o Senhor tem o remédio, o Senhor tem a cura. Pai, que ele possa recorrer a Ti e pedir ajuda do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, eu oro e peço, Pai, que o Senhor nos guie e nos faça viver mais perto de Ti a cada dia. É a minha oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe.